Já entrando em nossa mensagem de hoje, nós estamos numa série de mensagens, 40 dias de uma vida abençoada. E eu dei para vocês, semana passada, 4 pilares para vocês estarem participando, para experimentarem algo diferente da parte de Deus nesses 40 dias. Um destes pilares é você estar presente nas celebrações, e você está aqui. Então serão 7. Hoje é a segunda de 7 mensagens voltada para essa série, né? Então 40 dias de uma vida abençoada. O segundo pilar é você ler o livro, tá bom? Do pastor Robert Morris. Chegou durante a semana, desde sexta-feira já está na Bookstore. E você vai ler esse livro é muito importante. Nem tudo que está no livro eu vou pregar, nem tudo que está no livro vai ter nas células. Então, ontem mesmo eu estava numa reunião com o conselho gestor, e muitos irmãos que já estão lendo, dizendo: pastor, nunca nem passou pela minha cabeça tal coisa, tal princípio, é sobrenatural. Então, o segundo pilar da vida abençoada, nessa campanha que estamos fazendo, é você ler o livro, tá bom? Então, lá na Bookstore, a Josi está preparada para te atender, a equipe dela está lá, tá bom? Então, não deixe de comprar o livro. O terceiro são as células, de você não faltar. Também serão estudos específicos, serão 7 semanas. E o quarto pilar, o jejum, que começamos no dia 11, 12 por 12, tá bom? Então, a minha sugestão é que você se alimente das 6 da manhã até as 18 horas, e a partir das 18 você entre em jejum, só tome água. E, querido, me impressiona algumas coisas, né? Tem gente que fala: eu vou passar mal. Se você não tem nenhum problema de saúde, se você tem diabetes e tal, converse com o seu médico, faça algo que Deus colocar no seu coração que você possa fazer. Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer o seu comprometimento. É tudo sobre Então não é sacrifício. Nós não somos fariseus, nem legalistas, nem xiitas, tá? Mas o jejum, ele é fundamental para a nossa vida. Jesus mesmo disse o seguinte: olha, o jejum, ele é muito importante. Por que eu estou investindo um pouco de tempo para falar aqui? Porque tem gente dizendo: que eu vou passar, ela nem sabe, eu vou passar mal. Você tem 12 horas para você se alimentar. Presta atenção, durante a semana você acorda cedo, não acorda? Que horas que você vai dormir? 10 horas? 11 horas? Vamos supor que você é da noite, você dorme mais tarde, você vai dormir meia-noite. Vamos supor. Mas eu levo um lanchinho na bolsa. Nós também, lá do escritório, quando é 5 horas, 5:30, ou a gente vai na lanchonete, ou a gente pega algum lanchinho que a gente levou, e antes das 6 a gente faz a nossa última alimentação. Você vai ficar das 6, 7, 8, 9, 10. Quem dorme às 10, 4 horas sem comer. Quem vai dormir meia-noite, 6 horas. Não, 7, 6. Você vai falar que você vai passar mal? É você que não tem comprometimento. É você que não quer fazer. Assuma a verdade. Então me impressiona às vezes a falta de comprometimento que muitos têm. Todo mundo quer a bênção, mas não quer seguir a orientação que o Senhor está trazendo através do seu líder, através do seu pastor. Não vai te custar nada, você não vai passar mal. Quem está te falando isso é quem já fez 4, 5 jejuns na água de 40 dias. Acabamos de fazer 10 só na água. É espiritual, isso vai ser bom para você. Na verdade, o vai passar mal é a tua vontade, é Deus querendo te dar domínio próprio sobre a tua carne. Você fica tuchando de comida depois das 6, que só vai fazer mal. Pode perguntar para qualquer nutricionista. O nutricionista vai te falar: coma bem de manhã, coma bem no almoço, faça um bom lanchinho à tarde, à noite toma uma sopinha leve. Para tomar uma sopinha e tomar água, toma água. Não vai te fazer, vai passar, não vai passar mal. A hora que você acordar, você faz uma boa alimentação. Então, queridos, faça um comprometimento.
Vai ser bênção para a tua vida. Quem recebe essa palavra do pastor? Amém. Então, parabéns para você. Se é para Jesus, pode aplaudir. Eu quero muito, muito que vocês tenham uma vida abençoada. E eu, meu irmão, estou passando para vocês aquilo que eu vivo, aquilo que eu tenho colocado em prática, e eu quero que vocês experimentem também. Orem comigo. Amado Espírito Santo, nós, neste momento, estamos como corpo e família do Senhor Jesus, nesta manhã, reunidos, e cremos que há algo do céu, tem pão fresco do céu para as nossas vidas aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um, por cada família aqui representada, e eu quero declarar a bênção do Senhor sobre estas vidas, sobre as nossas vidas, e declarar o governo do Teu Espírito Santo sobre também os nossos corações. Então, tudo aquilo que é contrário, toda ingerência maligna está agora repreendida em nome do Senhor Jesus. Toda distração, tudo aquilo que vem da parte do inimigo para tentar impedir que a palavra produza frutos exponenciais e eternos, está repreendido todo esse levante. Eu declaro apenas a ação direta do amado Espírito Santo. Eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a nossa segunda mensagem da série, e essa meditação, esta palavra de hoje, ela tem como título a prova. Diga, a prova. Ninguém gosta de prova, mas ela faz parte das nossas vidas. Desde quando eu era criança, nós somos avaliados, não é assim? Nós somos avaliados, desde de primeira série, segunda série. Aí existem vários tipos de avaliações. Algumas já estão ultrapassadas, arcaicas, mas a questão é que sempre temos um meio de avaliarmos, de nos testarmos, de nos provarmos, ou as pessoas nos provarem. Então, quando você, por exemplo, vai tirar carta de motorista, então você tem que fazer vários testes, você passa por várias provas, você tem que estudar, tem que decorar os livrinhos, as placas, os significados, e até aí você tira de letra. Aí você vai fazer as aulas. Então nestas aulas você aprende a manobrar, você aprende a estacionar, você aprende a vir na garagem, e enfim. Mas aí chega o dia da prova, e aí, meu irmão, quantas pessoas reprovam? Reprovam porque ficam nervosas, às vezes até sabem, eu acredito que a grande maioria sabem, mas elas ficam nervosas, é ou não é? Então tem aquele avaliador que senta do seu lado, e aí ele não fala nada, ele só tem uma prancheta e uma caneta na mão. E você não sabe o que ele está pensando, nem o que ele está fazendo. Ele só fica rabiscando, escrevendo ali. Aí você fala, pronto, já reprovei, eu fiz tudo certo. Então aquilo te deixa nervoso, e muitas vezes você pega um detalhe tão simples e pode reprovar. Mas a questão é que durante toda a nossa vida, para entrar na faculdade, você tem que fazer uma. E quando você entra na faculdade, puxa vida, entrei na faculdade. Mas aí, toda semana, todo mês você tem prova. Aí, meus irmãos, na vida inteira nós temos provas, e quando entramos na questão espiritual, aí não pode ter prova. Não, aí não. Mas se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver Deus falando assim com o seu povo. Lembra? Lá no deserto, quando os levei para os provar. Se você está achando que na sua vida cristã não tem prova, você está muito enganado. A prova faz parte da nossa vida, e nós somos testados. No que diz respeito, por exemplo, à nossa vida espiritual, a ação e o derramar dos dons do Espírito Santo, idem. É a mesma coisa. O Espírito de Deus, ele não vai desperdiçar a unção e o dom dele
Quando nós nos convertemos, inclusive a fé é um dom. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então até a fé para você crer em Jesus não é seu, vem do Espírito Santo. Ele derrama, mas o apóstolo Paulo diz assim também: procurai com zelo, com afinco, com determinação, com muito cuidado, os melhores dons. Porque os dons não são derramados todos de uma única vez. Eu fui para o face a face, foi um reteté, foi demais, eu vim na conferência do Espírito Santo. Porque aí o camarada acha que ele já está pleno, que ele já sabe tudo, que ele já recebeu tudo. Deus não desperdiça a unção dele. Durante a nossa vida existem provas. E nessas provas, se somos aprovados, passamos de fase e entramos em um novo nível. Você sabia disso? Não? É por isso que você está estagnado. Há algo dentro do teu DNA espiritual que diz assim: mergulha, tem mais, é fonte inesgotável, eu tenho tanto para te dar. Mas aí, meu irmão, você dá apenas ouvidos à sua carne, que diz: tá bom, não, eu não preciso ir na célula, não, eu não preciso de discipulado, não, eu não preciso de ir na vigília, não. E Gálatas 5 está dizendo: tem uma luta, onde o Espírito fala, faça isso, e a carne diz também igual, faça isso. A Bíblia fala que são opostos entre si, estão em conflitos, é algo conflitante. Rapaz, só você está ouvindo o teclado, eu não estou ouvindo não. Cadê? Vocês estão ouvindo aí? É porque senão começa a ficar tenso aqui, o teclado dá aquela... Então, agora eu ouvi. Hoje eu estou daquele jeito. Já é a terceira que eu dei hoje já. A questão é que quando chegamos na vida espiritual, a gente acha que não precisa, está tudo bem, Deus vai aceitar de qualquer jeito. No que diz respeito a uma vida abençoada, eu quero te mostrar na Bíblia sobre isso. Porque serão 7 semanas onde estamos falando da nossa vida espiritual financeira. Tudo é espiritual. Não dá para você separar a tua vida espiritual da tua vida financeira, mas é o que as pessoas fazem. Entender e compreender isso é de grande importância. Diga amém. Você está comigo? Aleluia. Então vamos continuar. Hoje nós vamos aplicar uma prova. Mas não sou eu, é o Senhor quem está compartilhando e aplicando essa prova na sua vida. Na verdade, Ele já está fazendo há muito tempo, talvez você só não havia percebido ainda. Como eu disse na semana passada, a nossa cultura ela está saturada de falsos ensinamentos no que diz respeito a uma vida abençoada. Como podemos viver essa vida abençoada? Temos muitas preconcepções errôneas, erradas no que diz respeito a uma vida abençoada. Lembra que eu disse? Muitas vezes estamos pensando só no receber. Para ter uma vida abençoada, a gente só pensa logo de cara em receber. Mas nós vamos entender onde é a origem dessa vida abençoada, o que Deus tem para nós, o que Ele planejou para nós. E eu quero que você se lembre. Vamos ler juntos Efésios capítulo 1, versículos 3 e o 4, na parte A. Bonito, hein? Isso aqui é relembrar, é uma recapitulação. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pode continuar. Diga, eu sou abençoado. Essa é a máxima. Lembram disso que eu expliquei para vocês? Se, pastor, eu não estava domingo passado, estava viajando, estava no face a face. O sermão já está no YouTube, já está no podcast.
já está no Spotify, sei lá, está tudo lá para você ouvir, tá bom? No YouTube você assiste de graça, vai lá e procura ali. É tudo sobre o coração. Assista esta mensagem e relembre, recapitule, ou você assista pela primeira vez, porque ela é fundamental para os próximos 6 passos que estamos dando, continuando a partir de hoje. Queridos, se o assunto é prova, uma das maiores provas é a nossa relação com o dinheiro. Essa é uma das nossas maiores provas. Por que, pastor, será? É simples, a resposta eu já te dei domingo passado, porque é tudo sobre o... Pastor Fabrício relembrou na hora do dízimo, né? Seria muito importante nas próximas 3 celebrações você dar a mesma palavra, meu filho, porque onde estiver o teu coração, é lá que está o seu. Por isso que uma das maiores provas para nós é com relação ao dinheiro, com relação, por exemplo, à 10ª parte, o dízimo. Certa vez, eu não estava nessa igreja ainda, eu pastoreava outro lugar, uma pessoa ligou na secretaria na igreja e me disse: onde está escrito na Bíblia que é 10%? Isso é um absurdo. Eu falei: mas minha filha, a Bíblia fala de dízimo, não, onde fala que é 10%? Eu falei: filha, vamos para o dicionário, porque ainda nem questão de Bíblia, né? Isso é questão de dicionário. Dízimo significa a 10ª parte. Deus foi quem estipulou a 10ª parte. É uma das formas mais, entre aspas, democráticas que teríamos para poder adorar ao Senhor, porque independe quem tem um salário alto ou quem tem um salário baixo, porque é tudo sobre... Não é a respeito de valores. Se não é a respeito de valores, então por que eu não dou o que eu quero? Simples, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem estipulou a porcentagem não fui eu, vai discutir com Deus. Eu estou te falando de algo que eu faço. Eu também dou 10% do meu ganho. Eu sou um assalariado. A mesma prova que você tem, eu tenho. Quem estipulou isso não fui eu, não é a igreja, é o Senhor. E hoje alguns paradigmas vão cair aqui nessa manhã, eu tenho certeza. Existe um texto muito completo que nos fala diretamente sobre essa questão do dízimo. Você, a maioria, acredito, já conhece bem, está lá em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6 até o 12. Esse é um bom texto para você meditar, ler, aprender. Por exemplo, no versículo 6, o texto começa dizendo assim: eu, o Senhor, não mudo. Significa que Deus continua sendo o mesmo. No versículo 7, diz assim: vocês se desviaram dos meus decretos. Deus está falando para o povo que os princípios normais de comportamento que foram estabelecidos por Ele não podem ser mudados, não caem, não é moda. Tem gente, meu irmão, que está dizendo que isso é Velho Testamento, isso é Velho Testamento. Então arrancam o Velho Testamento da Bíblia, porque na hora de ler o Salmo, ai, Deus falou comigo. Na hora, vai ler Provérbios, quanta sabedoria. Mas quando vai falar da prova do dízimo, é do Velho Testamento. Seja coerente, rapaz. Você está de brincadeira comigo? Que história é essa que é Velho Testamento? É a palavra de Deus. Você já ouviu esse tipo de conversa? Me tira do sério, irmão. É impressionante. Deus está dizendo: o problema é que estes decretos que eu estabeleci, e eu sou um Deus que não mudo, vocês abandonaram, se desviaram dos meus decretos. O que significa isso? Significa que o dízimo é um princípio normal de comportamento pelo qual os filhos de Deus demonstram gratidão a Deus por sua provisão, pela provisão que Ele envia. O que poderia você dar para o Senhor? O que eu, Marcelo, poderia dar para o Senhor?
Você já foi em aniversário de amigo rico? Já foi? Já. Todo mundo tem pelo menos um amigo rico aí, tem. Aí, que primeira coisa que você faz? Quando vai no aniversário do amigo rico, fala, o que eu vou dar para fulano? É ou não é? Aí você fala assim, acho que eu vou dar uma camiseta da Hering básica. Ele não vai usar. Aí você fica com o coração pesado, você fala assim, puxa vida, rapaz, eu vou dar a camiseta que para mim vai ser caro, mas ele mesmo não vai usar, porque ele só usa, ele não vai usar Hering. Não é assim que a gente fica? Fala, o que eu vou dar para fulano? Aí tem uns amigos ricos que é legal, que ele fala assim, fala assim, meu aniversário, leva o convite, fala assim, presente, uma cesta básica que a gente vai doar para o João Arlindo lá, para a ação social da igreja. Fala, esse amigo rico é fera. Aí facilita para a gente, é ou não é? Não é demais? Meu irmão, é mais ou menos isso que Deus faz com a gente, com relação ao dízimo. O que poderia dar eu ao Senhor? Aí o Senhor fala assim, fala o seguinte, dá 10%. Falou, Senhor, é demais. Show de bola. Porque eu sei que esses 10% que eu vou colocar nas mãos do Senhor, na administração da igreja, isso vai abençoar muitas vidas. Mas você chega na casa do amigo sem dar nada, com aquela desculpa, eu não te comprei nada, porque você tem tudo, né? Só quem não tem vergonha na cara para fazer um negócio desse e falar um negócio desse. Mas quando você não entrega o dízimo, é o que você está fazendo com Deus. Não esquece que Ele deu o filho dele, o único filho, por você. Ele deu a vida do único filho dele. Lá no Getsêmani, o filho dele, chorando, se derramando, caía gotas de sangue, porque os capilares se romperam, tamanha aflição. E conforme os capilares se rompiam, misturava sangue e suor, e aquelas gotas caíam em terra, e o filho dizia, Pai, passa de mim esse cálice. Basta um filho teu chorar dizendo, estou com fome. E meu irmão, você para do que está fazendo e vai dar de comida para o filho. O filho de Deus disse, passa de mim esse cálice, mas ele olhou para você, cara pálida. E ele disse, filho, eu não posso passar esse cálice. Você vai ter que beber desse cálice. Mas eu o honrarei, filho meu. E Jesus foi crucificado por amor a você. Aí, o que poderia dar eu ao Senhor? O Senhor fala, bom, traz uma cesta básica. 10% do teu ganho, eu estou te dando tudo, para que haja mantimento na minha casa, recursos, na administração, para que a gente possa avançar com o reino. Deus, o Senhor tem tudo, né? Então para que eu vou te dar? Decretos imutáveis de Deus. O versículo 9 diz assim, vocês estão debaixo de grande maldição. Isso aqui é Deus dizendo, versículo 9. O que é isso, pastor? É o resultado de não viver conforme os princípios normais de um comportamento estabelecido por Deus. Se eu estou fora de um comportamento que Deus estabeleceu, meu irmão, eu estou sujeito a uma maldição. Eu estou por conta própria. É certo que Jesus cancelou, filhos, toda a maldição na cruz, mas isso diz respeito à nossa salvação. Tá? Toda maldição foi cancelada na cruz, diz respeito à nossa salvação. Isso não significa que a gente não vai ser afetado se vivermos de qualquer jeito. Tem gente que fala isso, não tem mais maldição, quebrou tudo na cruz. Para salvação sim, mas planta qualquer coisa para ver se você não colhe. Comete um crime, vai ver se não vai preso. Não, mas eu entreguei minha vida a Jesus, vai preso do mesmo jeito. Lá nos presídios, nas cadeias, tem muito trabalho de evangelismo, é um trabalho lindo que é feito lá. Muitas pessoas se convertem genuinamente dentro do presídio. Fala, agora que eu me converti, Deus vai me tirar daqui. Não vai não, você vai cumprir tua pena. Mas a maldição não foi quebrada na cruz? Para a salvação foi. Mas a maldição do teu comportamento aqui, você vai ter que pagar, vai até o fim. Quem está entendendo? Então não fica com essa desculpinha esfarrapada que na cruz cancelou toda a maldição. Aqui Deus está dizendo, você vai andar fora do comportamento que eu estabeleci pelos meus decretos. Ok, você está amaldiçoado.
Aí o povo assusta, porque o povo só quer bênção, mas ele acha que bênção é só receber, mas é tudo sobre o coração. Está fazendo sentido para você ou não? Estou forçando a barra aqui ou não? Não? Ok, porque eu também acho que não. Forçar a barra, meu irmão, é te chamar de ignorante e começar a oferecer barganha espiritual para você daqui de cima. É falar, você não tem nada, dá um jeito, empresta dos vizinhos, traz que Deus... Isso aqui é barganha espiritual. Meu irmão, isso não está na Bíblia não. O que eu estou te ensinando aqui são princípios para ter uma vida abençoada. Versículo 10. É Deus quem está dizendo: tragam a 10ª parte do seu ganho à casa do tesouro, ao depósito do templo. É Deus quem está dizendo. Querido, Deus possui todas as coisas. Porém, quando ao retermos o dízimo, estamos retendo algo que pertence ao depósito do templo e não a nós mesmos. Tem gente que diz o seguinte assim: eu não vou mais dar o dízimo naquela igreja não. Porque eu não fui com a cara daquele pastor. Porque, meu irmão, o problema não é meu, é teu. Porque não é teu o dízimo, e o meu dízimo não é meu, não pertence a mim. A 10ª parte do que eu ganho, eu já entendi na palavra que pertence ao Senhor, eu devolvo a Ele. Pertence a Ele. E é com alegria que a gente faz isso. Aí tem gente que retém e fala: porque eu não... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A questão do dízimo é uma questão individual sua com Deus. Se não é teu, não é você quem administra. Porque eu não concordei quando pintou de preto, eu não vou mais dar dízimo nessa igreja. Porque eu não concordei, porque comprou o telão. O preço desse telão podia ter comprado 200 cestas básicas, não sei lá. Aí no dom. Não é você quem administra o dízimo, porque não é teu. O dízimo tem que ser entregue no depósito do templo. E quem administra estes recursos são os líderes que Deus levantou. A tua igreja é uma igreja organizada. É uma igreja que trabalha às claras. É uma igreja que investe no reino, abre igrejas. É uma igreja que investe pesado em ação social. Não é você quem determina o que vai fazer ou não. Quando eu estou numa viagem, sempre quando eu estou pregando fora, eu faço questão de ofertar, porque eu creio nessa lei espiritual da semeadura e da colheita. Eu não perco oportunidade não, irmão. Eu estou pregando fora, me levam em tal igreja. Quando não tem momento de oferta, eu fico incomodado. Eu faço questão, eu planto, irmão, porque eu acredito. Só que eu não fico perguntando: o que será que vão fazer com isso daqui? Porque eu entreguei ao Senhor. Agora, sobre os nossos ombros recai a responsabilidade. Então, quando você entrega, descansa, porque você entregou ao Senhor. O que vão fazer? Problema do pastor, da liderança. Se fizerem mau uso, quem vai pesar a mão é o próprio Deus. E você acha que eu não temo e tremo? Tem pastor muito sem vergonha, meu irmão, que acho que nem convertido é. Por isso que eles zombam disso. Entendem? Mas eu tenho temor e tremor com relação a isso. Por isso que a tua igreja tem toda uma equipe que é composta de muitos membros aqui da igreja, comissão orçamentária, tem grupo de irmãos que fazem a fiscalização do que foi gasto, tudo com nota fiscal, se tem aprovação. Porque nós entendemos que essa nossa administração glorifica o nome do Senhor. Tua igreja é muito organizada. Então, queridos,
Você não pode ficar dando ouvidos a mentiras do inimigo, porque o único que perde quando você não devolve o dízimo é você. É você mesmo. Não é a igreja, porque a igreja o Senhor continua sustentando. Afinal de contas, quanto tempo que você não dá o dízimo, mas a igreja continua avançando? Então, vou te falar uma coisa. Para você que parou, Deus está levantando outros. Só que é você quem está perdendo a bênção. É você quem está ficando para trás e não sabe por quê. Vamos continuar? Você está comigo aqui? Versículo 10, de onde vem o tema da nossa mensagem. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Todo mundo gosta dessa parte, mas ignora os versículos anteriores que eu já falei. Ponham-me à prova, diz o Senhor. Ponham-me à prova. Queridos, o dízimo é uma via de mão dupla. A instrução sobre o dízimo é tão importante de ser cumprida que ele permite que os dizimistas façam prova do Senhor. Meu irmão, chega a ser até assim, fala, meu Deus, eu vou fazer prova de Deus. Senhor, é o Senhor quem faz prova para mim. Mas ele, nessa parte, é a única parte que ele permite você fazer prova com ele. Por quê? Por que isso é tão sério? Semana passada, porque é tudo sobre... O Senhor está te dando todas as ferramentas para que você não fique para trás e não permita que o teu coração seja levado por mamon. É forte ou não é? Não? É forte ou não? É? Eu também acho que é. Você nunca conseguirá dar o dízimo até que você comece a dar. Comece hoje. Comece hoje. Não retenha as suas bênçãos. Não retenha. Então vamos lá, de uma forma prática, eu quero responder algumas perguntas nessa manhã para vocês. O que é o dízimo? Vamos entender o que é o dízimo. Dízimo não é uma mensalidade, gente. Dízimo, eu vou dar uma ajudinha para a igreja lá, afinal de contas eu frequento ali, né? Muita cara de pau minha, ar-condicionado, banheiro limpo, água para beber, pastor que prega, classe de criança, é muita cara de pau. Então eu vou dar R$2 aqui, vou dar R$5 ali, vou dar R$10 ali, tá bom, né? Isso aqui não é lugar para você dar esmola, irmão. Esmola a gente dá na rua. Aqui é um lugar onde você adora a Deus com aquilo que Ele te deu. É outra coisa. É outra coisa. Então, pastor, se dízimo não é mensalidade, é o quê? Então vamos mergulhar nisso. Primeiro lugar, diga comigo, o dízimo é bíblico. E tem uma onda de pessoas, porque é coisa, dízimo é coisa do Velho Testamento. E tem gente que fica nisso. E não coloca em prática, e sai da igreja. Então vamos entender, dízimo é bíblico. Lá em Mateus 23 diz assim, Jesus dizendo, ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo? Jesus está condenando o dízimo aqui? Interpretação de texto. Ele está dizendo, os fariseus, vocês são demais, hein? Poxa, vocês dão dízimo da hortelã, porque hortelã, Jesus está dizendo, vocês dão dízimo de tudo, vocês são muito fiéis no dízimo. Mas Jesus diz, mas no que é mais importante, vocês omitem justiça, misericórdia. Aí Jesus fala, vocês têm que fazer isso. O coração de vocês tem que estar pegado à misericórdia, à justiça de Deus, sem omitir o que vocês já estão fazendo. Então Jesus validou essa questão do dízimo.
Está claro para vocês ou não? Se Jesus fosse contra, ele falaria: para com isso, que isso aí não vale nada. Isso é coisa do Velho Testamento. É para ficar só com a justiça. Não, Jesus falou: faça isso sem parar de fazer o que já estão fazendo. Hebreus 7:8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se Jesus tivesse dito no Novo Testamento que você deve dar o dízimo, você faria? Se Jesus tivesse dito, eu faria, pastor. Então você percebe que Jesus, ele endossa a entrega do nosso dízimo aqui. Entregamos os nossos dízimos para homens mortais, o texto de Hebreus está dizendo, que cuidam, gerenciam esses recursos. Mas no céu, quem recebe o seu dízimo é o Senhor, é aquele que não morre, é o que está vivo para sempre. É o que eu falei agora há pouco, irmão. Quando você entrega em adoração a Deus. Se fizerem mau uso, não é problema teu. Quem está fazendo mau uso é que vai prestar contas. A tua parte é a parte da fidelidade. Diga amém. A razão principal de muitos não darem o dízimo é o fato de esta passagem estar no Velho Testamento. Aqui eu vou ler para vocês aqui de Gênesis. Mas eu queria, o fato de algumas pessoas falarem que é só coisa do Velho Testamento, mas eu queria que vocês prestassem atenção em alguns textos do Velho Testamento para entender a importância e o fundamento bíblico deste princípio. Gênesis 14, 18 a 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão, porque é antes dele se tornar Abraão, então o nome dele era Abrão, que é pai. Abraão é pai de nações, ou pai de muitos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O Abrão é abençoado através da vida de Melquisedeque. E o que o Abrão faz? Ele adora a Deus, em gratidão a Deus, e entrega, deu o dízimo. Pastor, qual que é a questão? A questão é que tem gente que diz que dízimo é coisa da lei. Lembra Moisés da lei? Mas acontece que esse ato de Abrão são 500 anos antes da lei. É um princípio de um homem que tinha relacionamento com Deus. A lei só foi dada 500 anos depois dessa passagem. Quer ver como é um princípio? Olha para a vida, por exemplo, do filho dele. Olha lá, Gênesis 28, 20 a 22. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei 400 anos antes da lei. Então você percebe que eu estou falando do neto de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, mas este princípio que ele viu na vida do avô, na vida do pai, ele também pratica. Nem relacionamento de intimidade com Deus ele tinha ainda, ele foi ter depois. Estava começando, mas ele cria nas promessas. O Peniel vem depois, onde ele é transformado de Jacó
para príncipe de Deus. Mas ele disse: Deus, eu ouço falar muito do Senhor através da vida do meu avô e do meu pai. Eu acabei de ter um sonho aqui. Se o Senhor me guardar, então, deixa eu te falar um negócio. O Senhor vai ser o meu Deus. Tudo que o Senhor me der, tudo que o Senhor me der, eu te darei o... Cadê a igreja dele? Cadê a igreja? Onde que ele ia devolver? Ele não tinha uma igreja onde o pastor ficava lembrando, onde na hora do dízimo ele tinha que ficar, gente, vocês não estão esquecendo não, né? A hora do dízimo, e tome versículo, tome palavra. Ele não tinha igreja não, irmão. Ele tinha um princípio dentro dele, que ele sabia que 10% do que Deus dava para ele, não podia ficar com ele. Ele ia procurar um sacerdote, ele ia procurar um homem de Deus, como foi o caso de Abraão, com relação a Melquisedeque. E aí, cara pálida? Vai continuar falando que dízimo é coisa do Velho Testamento? Aí não sabe por que não é abençoado. Estou te dando a fonte de uma vida abençoada. A cruz quebra a maldição com relação à salvação. Mas tem gente que se converte para a salvação, mas não converte o bolso. Aí é meio incoerente. Porque se de fato o reino é o seu tesouro, então você não ia ter dificuldade de investir nesse tesouro. Mas você retém e não é abençoado. Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, queira você ou não, quem declarou isso foi o Criador do universo. Ele disse: eu criei o mundo, eu fiz você, todas as coisas. Só que é o seguinte, 10% de tudo que eu fiz é meu. 10% do que produz pertence a mim. Porque Ele quer reverter isso. Primeiro, para te dar oportunidade da prova. Segundo, para que através disso haja recurso para avanço do reino. E eu te pergunto, o que você está fazendo com a 10ª parte que é de Deus? Está na tua conta bancária? Você é corajoso, hein? Afinal de contas, a gente está numa igreja, sim ou não? Ah, tá. Eu não estou dando uma palestra num teatro. Eu estou numa igreja. Você tem coragem de ficar guardando dinheiro dos outros e usar? Isso, pastor Fabrício, você foi dançar, você está todo brilhoso, hein, pastor? O pastor Fabrício estava aqui fazendo dízimo, se brilhou, falou assim: olha, pó de ouro no pastor. Não, é que ele foi dançar lá no face a face de monstras, onde com a nenezinha dele. Estou vendo uns brilhos nele aqui. É como, por exemplo, um pessoal que participa de um grupo. Vamos supor que você tem um grupo Vamos pegar o pessoal do vôlei. Então você tem o pessoal do vôlei, e aí você tem uma mensalidade para poder pagar a quadra, comprar bola. Tem um ministério de vôlei. Você gosta de jogar vôlei, procura o pessoal aí. Aí você é o responsável da turma para poder recolher esse dinheiro e pagar. Sempre a gente dá uma margenzinha, porque tem gente que falta, tem gente que não paga, tem gente que não é verdade. Então, sempre tem que sobrar um pouquinho. Aí vamos supor, já deu uns 3, 4 meses, sobrou lá, tem uns 300 que sobrou, 400 que sobrou. O que você faz com esse dinheiro? Você guarda na tua carteira e é teu? Você sai para comer pizza? Na hora, você pode pegar esse dinheiro. Você pode comprar pizza para a família, você pode sair, você pode gastar. Ninguém vai ver, né? Mas uma hora, alguém vai fazer a conta e vai perceber que está faltando.
e eles vão chegar até você. Por que você acha que o Senhor vai deixar passar isso em branco? Se é dele, não é teu. Se é dele, o lugar do que é dele não é na tua conta, é no depósito do templo, diz a palavra. Ele está dizendo: fazei prova de mim. Eu faço se eu quiser, de fato, mas retorno a dizer: nós estamos numa igreja, e eu estou te ensinando os princípios da palavra de Deus, e eu não estou pregando algo que eu não faço. Se não é teu, devolve. Devolve. Mas a opção é sua, porque o Senhor te deu livre-arbítrio. Mas diga comigo: o dízimo é bíblico. Meu irmão, ele é um princípio atemporal. O dízimo não foi estabelecido para um período, ele é atemporal, ele não está limitado ao tempo. É um princípio que Deus colocou no coração do homem. Segundo, vamos caminhar para terminar. O dízimo, ele é um teste, como eu tenho dito a vocês. Malaquias 3:10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não vão poder onde guardá-las. Lucas 16:11, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Aí tem gente que fala assim: ai pastor, eu queria tanto experimentar o que esse povo experimenta, eu queria tanto receber os dons, eu queria tanto sentir tal coisa. Aí Deus está dizendo: se eu não confia a mim, nem o dízimo. Você não confia a mim as riquezas que eu mesmo te dou, como é que eu te daria e te confiaria as riquezas que são infinitamente maiores? Isso é forte, irmão. Eu não sei, tem gente que às vezes não consegue, sabe, digerir espiritualmente logo de cara. Mas, meu irmão, esse texto é forte. Existem riquezas que não se podem medir, e Deus está dizendo: eu tenho para te dar. Ele não está dizendo que você vai comprar. Não se barganha. Lá em Atos teve um que quis comprar o dom dos apóstolos, se lascou. Eu quero te pagar. Eu falei assim: já era. Foi amaldiçoado, o que o Senhor está dizendo que é um princípio. Enquanto você não converte o seu coração em algo que é tão simples, eu não vou desperdiçar a unção e riquezas muito maiores que eu tenho para te dar. Você não é fiel nem no pouco, como que eu vou te dar um muito? Hein, Julião? É forte ou não é? É forte, meu filho. Hein, Fernando? Segura, come essa jaca aqui agora. A Luísio Silva escreveu o seguinte: porque tudo pertence a Ele. Primeiro, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Segundo, porque depois de ter criado, ainda comprou de volta pela redenção da cruz. Terceiro, se não bastasse tudo isso, porque você lhe entregou para Ele a sua vida. Você está aqui porque entregou a tua vida a Jesus. É ou não é? Meu irmão, Deus está testando os nossos corações. Quando alguém insiste em defender que não deve dar o dízimo, eu penso: meu Deus, Jesus deu a vida, Deus deu a vida do filho, e a pessoa ainda fica, não dá para entender algumas coisas. Sabia que o número 10 na Bíblia sempre representou um teste? Eu achei isso aqui muito interessante. Quantas foram as pragas no Egito? 10. Meu irmão, 10 vezes Deus testou o coração de Faraó. Quantos mandamentos tem? Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? Quantas vezes Jacó teve o salário mudado? Quantos dias Daniel foi testado? Quantas virgens existem lá em Mateus 25, que era aquele teste? Quantos são os dias de tribulação no Apocalipse? Quantos são os discípulos de Jesus?
12, esse era um teste. Tem gente já dormindo na mensagem, né? Na última na última eu nem fiz assim, eu já segurei já. Ah, o pastor me induziu ao erro, à controvérsia. Querido, volto a enfatizar, o dízimo é um teste de mão dupla. O dízimo é um teste de mão dupla. É Deus nos testando e Ele está dizendo, me testa também. Uau! É muito forte isso. É um teste de mão dupla. Salmo 34:8, leia comigo esse versículo, bem bonito. Vai, você crê nisso, que eu sei que você crê. Vai. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem. Aleluia. Terceiro, querido, estamos respondendo o que é dízimo. Terceiro, dízimo é gratidão. Versículo 116, 12 do Salmo 116. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Dízimo é gratidão. É gratidão. Deus sempre foi a provisão e sempre foi a prosperidade de Israel. Ele esperava que o seu povo fosse obediente e compreendesse que o dízimo era uma forma de reconhecer o seu cuidado e um lembrete de que seu favor se estenderia pelas gerações. James Denney, ele escreveu o seguinte: a ingratidão é um tipo de amnésia. O que gastamos em piedade e caridade não é tributo a um tirano, mas resposta de gratidão. É forte ou não é? Eu acho. Quarto, dízimo é proteção. Dízimo é proteção. Versículo 11. Impedirei, Malaquias 3:11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo quebra a maldição e repreende o devorador. É muito forte isso daqui. Assim que você começa a devolver o dízimo, a entregar o dízimo em adoração, algo de bom sempre vai acontecer. Jesus enfatizou lá em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, mas uma vida plena, uma vida abundante. Meus irmãos, não é exatamente isso que a gente acaba vendo na vida de muitos irmãos, de muitos cristãos? O padrão do céu não é a escassez. O padrão do céu é a abundância. Você entrega o dízimo, você consagra o restante, e com isso você vai ganhar sabedoria financeira, o seu dinheiro vai render, você não tem medo, você não está em crise, você está em Cristo, você recebe ousadia do alto. Diga comigo, o dízimo é uma blindagem nas finanças. Meus irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quando eu olho às vezes para as minhas contas pessoais, eu falo, não fecha, a conta não bate. A conta não bate. A única resposta é a provisão sobrenatural de Deus. Deus continua tendo os seus corvos, que vai te trazer carne e pão. Deus ainda tem os seus meios de uma forma que talvez você não espera, não entende, mas de onde você será abençoado. Mas só experimenta isso quem faz prova. Faça a prova. Pastor, eu estou desempregado. Então, meu irmão, você precisa da nossa ajuda. Faça um compromisso com Deus. Diga, Deus, eu estou desempregado, e assim que o Senhor me der um emprego, eu prometo ao Senhor, eu te darei o dízimo de tudo. Enquanto esse momento não chega,
procure as nossas células, vamos te ajudar. Vamos comprar a cesta básica, vai te cortar a luz? Não, vamos te ajudar. Vamos pagar essa luz aí, não vai ficar com luz cortada não, vamos fazer alguma coisa. Só que você, meu irmão, tem esse pensamento: assim que o Senhor abrir as portas, eu serei fiel. Não é extorsão, não é enganação, é um princípio verdadeiro que eu vivo, acredito e experimento. Agora não tenta dar uma despertalhão com Deus não, porque na igreja tem de tudo quanto é tipo de gente. Que aqui também, meu irmão, uma das principais coisas que fazemos é pedir sabedoria e discernimento para o Espírito Santo. Não tenta enganar a gente que você vai se dar mal. Você vai passar vergonha e talvez, entendeu? Mas se você está precisando, venha. Enganador eu seria se mesmo você desempregado ficasse insistindo para você pegar o que tem e dar no altar que Deus vai te dar. Não estou te falando para fazer isso. Não faça isso. Deus vai primeiro te dar o sustento. Porque o que Abraão fez, o que Jacó prometeu é: do que o Senhor me der, te darei. E talvez você esteja onde está porque tem quebrado esse princípio por anos. Mas um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. Hoje é dia do teu quebrantamento e o Senhor transformar a tua história. E por fim, para encerrarmos nessa manhã, dízimo é vida abençoada. Dízimo é vida abençoada. Versículo 10: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas que vocês não vão conseguir guardar. Por que Deus está fazendo isso? Por que Ele diz isso? Porque de tanta coisa que Ele vai te dar, não é só para você, é para você continuar o fluxo de dar, porque é tudo sobre o coração. Ele vai te dar, você vai poder guardar, você vai poder ter o seu, mas você vai dar. É sobrenatural, chegou sua hora. Essa é uma nova estação na sua vida, querido. Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Você tem que guardar essa frase: Deus se compromete com o que Ele promete. Se é Ele quem está prometendo, o problema não é meu. Pastor, você não tem medo de falar essas coisas? Eu não tenho medo, porque quem prometeu é Ele, o problema é dele. Porque Ele se compromete com o que Ele fala. E eu estou aqui para ser testemunha dessa promessa. Eu tenho vivido, e muitos aqui têm vivido. Definitivamente desfrute de toda a vida abençoada que o Pai preparou para você. As comportas do céu já estão sendo abertas. Chegou a hora de você viver o padrão do céu. E o padrão do céu não é escassez. Eu poderia aqui franquear um microfone e passaríamos o restante do dia ouvindo testemunhos de irmãos aqui preciosos que passaram pela pior crise que a nação brasileira já enfrentou em toda a sua história e iriam dizer a você: Deus fez milagres. Porque durante um pior momento da crise eu declarava nesse púlpito: não estamos em crise, estamos em Cristo. E quem está em Cristo não passa por crise. Os nossos olhos não estão aqui, estão lá. E a cada dia fomos experimentando milagres. Teve gente que nessa época de crise Deus deu a casa própria. Teve gente que nessa época de crise Deus deu aumento de salário. Teve gente que nessa época de crise abriu processos que estavam atravancados há anos. Tem gente que nesse processo de crise comprou a primeira motinha, passou na faculdade, se formou, pagou dívidas. Estou falando bobagem ou aconteceu isso?
Então eu falo isso para te animar, porque uma nova estação está para começar na tua vida. Chegou a hora de você viver o padrão do céu. Chegou a hora de você encher o seu barco com 153 grandes peixes, que foi o que aconteceu quando Jesus chegou naquela pescaria furada. Talvez até hoje você tenha experimentado uma pescaria tosca, só gastou tempo, energia, recurso, mas não colheu nada. Quando Jesus chega, 153 grandes peixes. Está na hora, chega de escassez. Querido, tudo em nossas vidas conspira para não sermos fiéis dizimistas. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você e eu sejamos abençoados. Ele não quer que conquistemos. Ele não quer que aumentemos a nossa influência espiritual. Ele não quer que você tenha uma vida abençoada. Mas em nome de Jesus, uma nova estação começa hoje na sua vida. Todas as vezes que recebemos o nosso salário, nós somos testados. E o teste é justamente esse: a quem vamos honrar primeiramente com o nosso pagamento? Meu irmão, eu já tomei minha decisão há muitos anos, espero que você tome a sua. Eu quero honrar a Deus. Se você quer passar nessa prova, então hoje é a oportunidade que você tem. Deus é fiel, é imutável, e Ele se compromete com aquilo que Ele promete. Mas e você? Você tem sido fiel?